Boa tarde, oitavo ano. Vamos à nossa aula de hoje, tá? Na aula passada, nós vimos conjunção 1. Hoje nós vamos para a conjunção 2, página 127, tá? Conjunção 2, página 127. Olha, oitavo ano, eu quero até relembrar agora, toda aula eu falo, né? Ontem eu já entreguei as notas na secretaria. Então, ficaram sem notas. Eduardo Monteiro Paixão, não sei o que aconteceu com o Eduardo, que ele é um menino tão responsável por suas atividades, e essas aulas virtuais ele não assistiu nenhuma comigo. Ficou Ingrid Camille, tá? Ingrid também você ficou sem nota. Robson. Foram só Eduardo Monteiro Paixão, a Ingrid Camille e o Robson, tá? Então, por conta que esses alunos, vocês, não me entregaram, não me enviaram nenhuma atividade, tá? Não participaram de nenhum trabalho também, daí ficaram sem nota. Mas ninguém sabe o motivo, tá? Tem pessoas que não têm internet em casa, não têm condições de enviar, de participar das aulas, né? Se não tem internet, não tem condição de participar das aulas. Daí depois que recomeçar as aulas presenciais, daí a direção vai tomar providência junto com os professores para ver o que faz para vocês adquirirem sua nota da primeira avaliação, tá bom? Então vamos à página 127, conjunção 2. As conjunções que relacionam orações que dependem uma da outra para ter sentido completo, recebe o nome de conjunções subordinativas. Então, veja bem, o que eu falei na aula anterior, que as conjunções coordenadas, elas são conjunções independentes, né? Elas não dependem de uma outra oração para elas poderem existir. Já as subordinadas, elas são dependentes. Elas dependem de uma outra oração, que nós chamamos de oração principal. Essa oração principal, ela pode vir no início, no meio ou no final da vida. Tá? No início, no meio ou no final da oração, ok? Então, veja bem, as coordenadas, elas são independentes e as subordinadas, elas são dependentes. As subordinadas, elas têm uma grande divisão, só que você vai aprender todas elas lá no nono ano. Aqui é apenas rápido, tá? É uma coisinha rápida, só para você ter a noção já do que são orações subordinadas. Então, as conjunções subordinativas integrantes, quais são? É apenas o que e o se, tá? Então, quais são as conjunções subordinadas integrantes? O que e o se. Ligam as orações que funcionam como sujeito, objeto direto ou objeto indireto. Lá vamos voltar para a transitividade verbal, né? Tá? Predicativo, complemento nominal ou aposto da oração principal. Então aí, lá no nono ano, você vai estudar essas orações aí que são chamadas de orações subordinadas substantivas.
tá? Que é a objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, apositiva, subjetiva e completiva nominal. Então, as orações subordinadas substantivas, elas fazem parte, elas são da família de quem? Da família da sintaxe, né? Elas fazem parte da função sintática, as orações subordinadas substantivas. E as conjunções subordinativas adverbiais, além de ligar orações, estabelecem relações semânticas entre elas. A classificação delas depende do sentido que expressam: concessão, condição, conformidade, consequência, comparação, causa, finalidade, tempo ou proporção. Olha as adverbiais como são longas, né? Elas são bem variadas, né? Então são bem... Olha, a classificação delas, por exemplo, concessão, oração subordinada adverbial concessiva. Condição, oração subordinada condicional. Conformidade, oração subordinada conformativa. Consequência, oração subordinada consecutiva. Comparação, oração subordinada comparativa. Causa, oração subordinada causal. Finalidade, oração subordinada final, tá? Então, são essas. Ainda tem o tempo, oração subordinada temporal. Proporção, oração subordinada proporcional, tá? Então, essas orações são as adverbiais, que você vai aprender mesmo lá no 9º ano. Aqui apenas é para você ter a noção de que você já conhece algumas orações subordinadas. Aqui já é atividade. Então tá. Então aí nós vimos algumas orações subordinadas substantivas. Algumas é apenas para você ter a sua noção, tá? Então vamos à atividade. Releia um trecho do conto O Caixão Quadrangular e responda às questões. Vimos no relance que a sentença do desventurado artista fora lavrada. A. Leia estas orações separadamente. Primeira, vimos um relance. Segunda, que a sentença do desventurado artista foi lavrada. O que é possível notar nessas orações quanto ao sentido? Então, o que é que você vai dizer quanto ao sentido dessa oração? O que você pode dizer? Que ela vem separadamente, né? Porque está separada mesmo. Poderíamos formar uma só. Ela vem separadamente e elas, assim, quando eu digo vimos no relance que a sentença do desventurado artista fora lavrada. Então, elas separadamente, elas não têm sentido próprio, né? Então, é isso que você vai dizer. Elas vêm separadamente e não têm sentido próprio. B. Qual é a transitividade da forma verbal da oração? Você vai dizer se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto.
C. Qual é o complemento dessa forma verbal? Vimos no relance que a sentença do desventurado artista fora lavrada. Qual é o complemento desse verbo? O que é que complementa o verbo vir? Né? Vimos no relance o que nós vimos? É esse que é o complemento. D. A relação entre essas orações é de dependência ou de independência? Será se uma vive sozinha da outra? Será se uma dá para dar sentido ela sozinha ou ela depende de outra para dar sentido? Se ela depender, ela é dependente. Se ela não depender, ela é independente. E que palavra cumpre o papel de unir essas orações? A que classe gramatical ela pertence? Qual é a palavrinha que une as duas orações? E como ela é chamada lá na classe gramatical? Tá? Ela é chamada de quê? De conjunção? De preposição? De advérbio? Como é que ela é chamada? Segunda, agora releia este outro trecho do conto. Enquanto olhávamos no auge do espanto, ele passou rapidamente várias voltas de uma corda de 3 polegadas. Primeiro em torno do caixão e depois em torno do seu corpo. Nós temos que fazer a leitura desse texto, tá? Na próxima aula nós vamos fazer a leitura dele, né? Porque está aparecendo trechos aqui do texto que nós não conhecemos. Observe as orações que fazem parte desse período na ordem direta e separadamente para responder as questões. Ele passou rapidamente várias voltas de uma corda de 3 polegadas, primeiro em torno do caixão e depois em torno do seu corpo. 2. Enquanto olhávamos no auge do espanto. A. Qual dessas orações contém o sentido principal do período? A primeira ou a segunda? B. Qual é a palavra responsável por unir as duas orações? Tem uma palavrinha que une as duas. A que classe gramatical ela pertence? Conjunção, preposição, advérbio. C. Que sentido essa palavra atribui a essas orações? Condição, tempo ou causa? Então, aqui vem a terceira questão. Mais um trecho do conto. O caixão quadrangular. Para aumento de nosso problema, verificamos que as bombas estavam entupidas e quase imprestáveis. A. Qual é a transitividade da forma verbal? Verificamos. Verbo transitivo, direto, indireto ou direto, indireto ou intransitivo. B. Qual é o complemento dessa forma verbal no trecho acima? O que é que complementa o verbo verificar? Ou verificamos. C. Que palavra inicia esse objeto? O objeto é o complemento. Quarta, releia outro trecho do conto. O caixão quadrangular. Nós o arriamos sem dificuldade, embora só por milagre evitássemos que mergulhasse ao tocar a água. Bota logo lá dentro. Pode explicar. Que sentido a palavra em destaque atribui no trecho? Tempo, proporção ou concessão? 5.
Indique a classificação de cada conjunção subordinativa em destaque nas orações, de acordo com o tipo de relação que elas estabelecem, relacionando as colunas. Letra A, concessiva. B, condicional. C, conformativa. D, consecutiva. E, comparativa. F, causal. C, final. G, final. H, temporal. E I, proporcional. Primeira, a maré sobe à medida que anoitece. Daí você vai colocar A, B, C, D, E, F, G, H, O, I. Cheguei mais cedo para que conseguíssemos vaga. Então, na primeira é a medida que, a conjunção. Na segunda, para que. 3. Partimos cedo, embora estivesse chovendo. Embora, é a conjunção. O cliente chegou quando o gerente não estava. Quando? Se eu pudesse, iria ao jogo. C. O resultado chegou conforme você me pediu. Conforme. Visto que era feriado, a loja estava fechada. Visto que. Hoje ela luta como uma profissional. Como. O menino era tão alto que não pôde entrar no brinquedo. Tão e que. Daí você vai dizer concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, comparativa, causal, final, temporal, proporcional, colocando apenas as letras. Leia o trecho da reportagem a seguir para responder as questões. Como se ri na internet em outros países? A forma mais usada no mundo é o que simula o som produzido pela risada. Suas variações como hehehe também são bastante disseminadas. Isso não impede que alguns países tenham sua própria versão, como já, nações de língua espanhola. Estou entendendo, chuchu, eu acho. Grécia e Uaca, Indonésia, dependendo de como pronunciam o som do R. Em alguns lugares é importante que a risada seja precedida de uma ou duas outras letras. Na Itália e birará na Ucrânia. Por exemplo, países de língua inglesa também usam o LOL, que significa, não sei ler, rindo alto. A sigla foi utilizada pela primeira vez nos anos 80. Qual forma você utiliza para representar o riso na internet? 2 linhas. Por que será que em cada parte do mundo as pessoas expressam o riso uma maneira e a forma de ha é a mais usada? 2 linhas. C. Qual é a função das palavras em destaque no texto? Qual classificação ela recebe? 3 linhas. D. Indique a função sintática das orações iniciadas pelas conjunções em destaque no texto. Você vai ver qual é a conjunção que se inicia nos textos, tá? E vai dizer se é objeto direto, objeto indireto do verbo tal.
E assim a letra D tem duas conjunções com verbos diferentes. Deixe em 4 linhas. Segunda, para responder às questões seguintes, analise esta tirinha. Preciso encontrar meu cobertor, Charlie Brown. A Lucy não quer me contar onde enterrou. Então preciso cavar até encontrar. Eu não vou parar de cavar enquanto não encontrar. Boa sorte. Letra A. O que prova o empenho de Linus em encontrar seu cobertor. 2 linhas. B. No segundo quadrinho, qual é a classificação da palavra então? Que sentido ela estabelece entre as orações? 2 linhas. C. Na fala de Linus, no terceiro quadrinho, há uma conjunção ligando 2 orações. Indique e classifique-a. 2 linhas. D. Além de ligar as orações, que outra função essa palavra exerce entre elas? 2 linhas. Eu acho que eu esqueci de falar as linhas, vou repetir, tá? Só falando as linhas. Na primeira, na letra A, você só vai reler um trecho, questão e responda. Vamos ler essas orações separadamente. Na letra A, você deixa 2 linhas. Na letra B, 2. Na letra C, 2. Na letra D, 2. Na letra E, 2. Na segunda, letra A, 2. Letra B, 2. Letra C é para marcar. Na terceira, letra A, 2. Letra B, 2. Letra C, 2. Quarta é para marcar. Quinta só é para indicar as letras de acordo com a frase, tá? Então, gente, aí está a atividade do assunto conjunções, a conjunção 2. Né? Nós falamos de algumas conjunções subordinativas, tá? Não esqueçam, gente, de enviar as atividades. Olha, estão falando que as aulas presenciais vão começar, tomara que comece, né? Talvez não seja eu, mas uma outra pessoa, outro professor que vá assumir, seja bem-vindo. Então, nós não sabemos se vai começar ou não, mas está previsto para recomeçar. Aí você vai fazer a sua segunda avaliação presencial. Mas caso aconteça o contrário, nós já vamos começar a trabalhar para a segunda avaliação, ok? Então, o 8º ano, eu vou falar os assuntos da segunda avaliação. Nós ficamos em... peraí. Classificação desse substantivo. Desculpa, é o 8º ano. Eu estou olhando o 6º ano. Vamos ver o 8º ano, os assuntos para a segunda avaliação. Alguns dos alunos me perguntaram. Vozes verbais ficou para a primeira, né? Como? Na primeira avaliação não foi falado sobre as vozes verbais, vai começar vozes verbais para a segunda, processo de formação de palavras também para a segunda,
verbo de ligação e predicativo do sujeito, predicação verbal e transitividade verbal, tá? Porque não foram vistos na primeira. Então, nós vamos ter que falar sobre esses assuntos, tá? Complemento nominal. Complemento nominal. E... deixa eu ver. Complemento nominal. Aposto e vocativo. Então, vai ficar para a segunda avaliação até aposto e vocativo, começando de, vou até marcar aqui para eu não confundir, vai começar de vozes verbais, tá? Porque era para ser para a primeira, nós não falamos nada sobre ela. Então, segunda avaliação. Começa de vozes verbais até aposto e vocativo, tá? Até aposto e vocativo, ok? Então, 8º ano começa de vozes verbais e vai até aposto e vocativo. Então, gente, uma boa tarde a todos, tá? E até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir.